Oi, meu nome é Gustavo Colombo, sou roteirista e produtor e estou aqui para falar do básico de desenvolvimento, roteiro e narrativa. Hoje a gente vai falar de formato, de quais são as etapas de estrutura, quais as etapas formais de roteiro. No roteiro a gente começa sempre pela sinopse, pela ideia geral do que é a história, contando mais ou menos o que acontece com aqueles personagens, com aquela história, pode ser uma sinopse mais comercial, que é aquela que a gente vê na TV, quando vai dizer o que é aquele filme, aquela sinopse, ou uma sinopse que vai contar mais ou menos a história, com início, meio e fim, não tanto para vender, para chamar o público, mas para contar o que vai acontecer com aqueles personagens, com aquele mundo, com aquela história. Daí, depois que a gente tem isso, normalmente é bom para o roteirista pra gente ter uma ideia mais ou menos do que a gente está querendo contar, qual é a história, pra gente botar no papel as primeiras ideias. Claro que às vezes você põe muitas ideias soltas e tudo mais ali, mas ali você formaliza num texto de prosa, um texto corrido, para você mais ou menos entender mais ou menos o que é aquela história. Depois, um próximo passo disso, continuar desenvolvendo, até para as pessoas aprovarem essa história, você faz um argumento. Um argumento normalmente é um texto de 4, 5 a 10 páginas, contando mais ou menos um resumo da história em prosa. Você vai mais ou menos contar, aquele personagem fez aquilo, depois foi para tal lugar, depois foi para tal casa, depois encontrou a mãe, depois brigou com não sei o que, perdeu a carteira, foi para não sei onde, e aí encontrou tal pessoa, esqueceu não sei o que, até que chegou no final e aconteceu isso. Você vai contar isso, não precisa ser cena a cena, mas dá um pouco, uma sensação de ritmo para a história, o que é aquela história toda, por onde ela vai, quem são aqueles personagens, apresentar um pouco aquele universo e tal, e contar uma história de início, meio e fim, num formato de prosa. Claro que às vezes você pode botar uma frase ou outra, uma fala ou outra do personagem, mas o principal é você entender a história no formato de prosa para a pessoa poder ler e entender. Entendi mais ou menos o que é esse filme. Depois, você vai para o que a gente chama de escaleta. O que é a escaleta? É a estrutura do roteiro, cena a cena, só que ainda sem descrição completa dos lugares, dos personagens e sem diálogo. Então você vai ter a estrutura da cena. Cena 1, personagem entra no bar, personagem está no bar e pede um copo de cerveja. Cena 2, eles saem do bar e vão pelo parque até que encontram um carro suspeito. Cena 3, e perseguem um carro suspeito. Cena 3, eles chegam num parque da cidade seguindo o carro e ali acontece tal e tal coisa. Então a gente vê essa estrutura ali. A escaleta é bom que é um resumo do roteiro, que a gente sente mais ou menos tudo que vai acontecer e vê se está com ritmo tudo. Na escaleta a gente já põe descrição de cena. Interior ou exterior, lugar, bar, parque. Se for parque é exterior, se for bar é interior. E dia ou noite, às vezes entardecer, se for muito específico e tal, mas normalmente dia e noite. Então a gente põe essas 3 definições, que isso é uma regra que ajuda inclusive depois na produção para as pessoas poderem entender o roteiro e poder planejar. Tem tantas cenas nesse bar, tem tantas cenas noturnas, tem tantas cenas aqui. Então na hora da produção as pessoas conseguem entender um pouco isso um pouco melhor para poder desenvolver a produção. E ali você tem também, ajuda você a mapear mais ou menos o que vai acontecer na história. Você entende todos os passos que aquele seu personagem vai passar, todos os passos que a história daquela história. Entendi. Então depois do bar ele vai para não sei onde, depois do parque eles vão para o circo, depois do circo eles vão para uma estação espacial, sei lá, entendeu? E você vai seguindo mais ou menos de onde para onde aquela história está indo. E ajuda a mapear, realmente, cara, e você até consegue entender, tem muitas cenas repetidas desse bar. Não, é bom que tenha muitas cenas repetidas, a gente vai filmar tudo nesse bar. E você consegue entender e mapeando até a curva do personagem a partir daquela escaleta. Da escaleta, a gente vai pro roteiro. A gente abre a cena, e abrir a cena é isso, é escrever detalhadamente o cenário. Eles estão numa biblioteca cheia de livros e não sei o que, e tem uma planta carnívora, sei lá. Eles estão numa cidade pobre, de interior, que não tem nada e a cidade é vazia. Você descreve mais ou menos, aí depende do nível de detalhamento que é importante, mas é sempre bom lembrar que
ler o roteiro, você precisa sentir um pouco o ritmo do filme. Então, se você se perde demais detalhando a mesa de madeira, de não sei o que, tal, você perde um pouco o ritmo do filme. Então é legal você ter um detalhe, os detalhes que consigam dar atmosfera e preencher a sensação ali, mas ao mesmo tempo com simplicidade para você não se entediar e poder seguir com a história. Além dessas descrições de personagens, né? O cara de o tapa-olho e musculoso, uma mulher magrela com cabelo moicano, não sei. Aí você descreve um pouco isso, que age de um jeito assim ou assado. Então você vai descrever ali e botar os diálogos, fala, tudo que os personagens vão dizer. E lembrando, cinema não é literatura, então você não pode escrever assim, o personagem entrou no ambiente e lembrou de como era a sua infância em Guapimirim, quando cresceu e o cheiro da flor, não sei o que. Você vai escrever o que está sendo filmado ali. Claro que você pode dar alguma sensação ou outra. Irritado, ele diz isso. Você não sabe o que está irritado, mas o ator vai tentar passar isso. Mas essa parte mais literária não pode estar no roteiro, porque você não pode filmar isso, a não ser que você faça. Ele entrou e olhou uma flor. Corta, exterior, Guapimirim, infância, ele está lá, conversa com a mãe e lembra disso. Mas assim, o som, isso estar escrito dentro da cena, não pode estar, porque isso tem que ser uma outra cena. Isso tem que ser filmado. Sem pensar que isso tem que estar sendo filmado e isso que está sendo visto na tela. Agora, um outro ponto importante quando você vai abrir as cenas, quando você vai abrir o roteiro, é você pensar no que a gente chama de beats da cena. É quase como se fosse uma escaleta dentro da escaleta, né? Na escaleta existe, e aí ele entra no bar, arruma uma confusão e persegue o carro. Aí você lembra-se, então calma aí. Ele tem que encontrar um cara, ele tem que falar da mãe dele, porque isso é importante na outra cena, e ele tem que brigar com o garçom e encontrar uma chave. E quando o cara sair, ele vai atrás. Então, aí você mapeia esses 5 pontos que vão acontecer ali naquela cena e vai ver assim, acontece isso. Pô, mas não tá acontecendo coisa de mais? Não tá acontecendo coisa de menos? Aí você pode medir, não, tem que acontecer isso e tal. A gente pode juntar. Na hora que ele fala da chave, ele pode brigar com o garçom, porque ele tem que ter um conflito com o garçom e tem que ter a chave. Então, a gente pode juntar isso. E aí, quando a gente junta as coisas, esses elementos que a gente quer passar ali, a gente facilita o diálogo, facilita dar ritmo da cena, facilita a avançar a história. E facilita até os diálogos ficarem mais interessantes. Porque você consegue entender os subtextos das coisas. As coisas estão... A gente está falando da chave, mas ao mesmo tempo ele está brigando com o garçom, porque eles não querem um copo de cerveja, e ao mesmo tempo porque ele é um cara que nunca quer mudar o jeito dele agir quando ele encontra alguém que se opõe a ele, e o garçom também tem essa característica. A gente consegue dar mais camadas quando a gente consegue juntar os beats num mesmo momento ali da ação. E dar ritmo à cena. Porque sempre lembrando que a cena tem que ter ritmo e sempre tem que avançar para outra. Como eu falei na aula sobre estrutura de roteiro, a gente sempre equilibra entre verossimilhança e necessidade. O que faz sentido para aquilo acontecer e como aquilo avança para frente. Isso está tanto na escaleta como nos beats da cena. Como aquilo vai acontecer de modo orgânico, como aquilo acontece de modo natural. Como aquele personagem vai fazer isso de forma que você vai acreditar. Ele vai esquecer a carteira, mas esse personagem esquece a carteira? Como a gente faz de um jeito que pareça real ele esquecer a carteira? E por que ele precisa esquecer a carteira? Porque ele precisa que isso aconteça na cena seguinte. Então os beats vão ajudar a contar isso de uma forma que pareça orgânica. E aí você escreve o roteiro a partir dessa orientação. Claro que isso não é tão mecânico. Botei aqui, eu não posso mudar. E aí você vai sentindo. Quando você vai escrevendo, você vai sentindo. Não, realmente. Isso aqui tem que ser um pouco mais longo, isso aqui tem que ser antes, isso aqui tem que ser depois. Mas simplesmente é sentir para dar ritmo para a cena. E para ela ficar agradável, interessante, carismática e ajudar você a ter um bom roteiro, uma boa história. Bom, é isso, pessoal. Valeu, até a próxima aula.